Olá! Agora vamos ver como construir o nome de alcanos de cadeias carbônicas ramificadas. É preciso seguir uma sequência de etapas para a construção do nome. Parece até um pouco uma receita de bolo, mas é necessário respeitar essa sequência de etapas, de passos para dar o nome de um alcano de cadeia ramificada. Considere esses passos. Primeiro passo: escolha da cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono, no caso do alcano. Segundo passo, numeração dos átomos de carbono da cadeia carbônica principal a partir da extremidade, isso é super importante destacar, a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, a ramificação é que determina a numeração da cadeia. Deve-se numerar a partir da posição mais próxima da ramificação. Terceiro passo: identificação dos grupos orgânicos ou ramificações presentes. A gente viu que o que não é cadeia carbônica principal é ramificação. Quarto passo: indicação das posições em ordem alfabética. Eu vou indicar as posições das ramificações, mas seguindo uma ordem, o critério é a ordem alfabética na indicação desses nomes. Havendo mais de um grupo do mesmo tipo, colocamos os prefixos di, tri, por exemplo, tem três grupos metil ligados à cadeia principal, então eu coloco trimetil. Tem dois grupos do tipo etil, dietil. Tem 4 grupos do tipo isopropil, então eu falo tetraisopropil. E seus derivados. Certo? Quinto passo: citação da cadeia carbônica principal. Como a gente já viu em vídeos anteriores, da mesma forma como a gente dava nome aos alcanos. Algumas observações são importantes. Primeiro, os prefixos di, tri, tetra, penta e seus derivados não devem ser considerados para efeito de ordem alfabética. A gente costuma falar que os prefixos que indicam quantidade de grupos não participam do efeito da ordem alfabética. Os prefixos sec e terce, porque são separados por hífen, também não devem ser considerados na ordem alfabética. O I do isopropil deve ser considerado, mas o sec e o terce não deve ser considerado. Então, recapitulando, o que é preciso para dar o nome a um alcano, como a gente verá daqui a pouco em um exemplo. Primeiro, eu escolho a cadeia carbônica principal, ela deve ter o maior número de átomos de carbono. Eu vou numerar os átomos de carbono da cadeia carbônica principal, numerando a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Depois eu identifico quais são as ramificações presentes e seus nomes. Eu indico, já construindo o nome, eu indico as posições dessas ramificações e depois eu cito qual é a cadeia carbônica principal. Lembrando que di, tri, tetra, penta, hexa, sec e terte ou terce não devem entrar para efeito de organização na ordem alfabética. Veremos então daqui a pouco um exemplo de alcano de cadeia ramificada e sua nomenclatura.
Observe esses exemplos de alcanos de cadeias carbônicas ramificadas. Como nomeá-los? Veja só. Temos aqui um alcano de cadeia carbônica ramificada. Então, o primeiro passo é escolher a cadeia carbônica principal. É aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dá na mesma, né? 1, 2, 3, 4, 5 também dá na mesma. Então, eu vou escolher mesmo essa cadeia carbônica principal. Então, primeiro passo, escolha a cadeia carbônica principal, eu já escolhi. Segundo passo, identifique quais são as ramificações. Nós temos aqui um metil, outro metil e aqui outro metil. Eu tenho que numerar agora a cadeia carbônica a partir da extremidade mais próxima da ramificação. É o fato de que as ramificações, elas devem ter as menores posições possíveis. Você vê. Se eu numerar da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. E as ramificações teriam quais posições? 2, 2 e 4. Se eu numerasse da direita para a esquerda, eu teria quais posições? 2, 4 e 4. Então, é melhor numerar da esquerda para a direita, em que as ramificações têm as menores posições. Próximo passo, indique as posições das ramificações. Eu tenho ramificação na posição 2, metil, outro na posição 2, também metil, e outro metil na posição 3. Então, eu tenho 2, 2, 3, trimetil, veja, trimetil. Agora eu indico a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Prefixo pente, infixo an, e sufixo o. 2, 2, 3, trimetil pentano. Esse é o nome do alcano de cadeia ramificada. Então, novamente, escolha a cadeia carbônica principal, identifique as ramificações, identifique as posições das ramificações e aí escreva o nome da cadeia carbônica principal. Vamos ver um outro exemplo. Veja só esse exemplo desse alcano, agora representado através de estruturas de linhas de ligação. Primeiro passo, escolha a cadeia carbônica principal. Ela deve conter o maior número de átomos de carbono. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deve ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por enquanto, essa é maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com certeza, essa é a cadeia carbônica principal. Essa é a cadeia carbônica que vai ser numerada. Essa é a cadeia carbônica principal.
Agora eu preciso numerar a cadeia carbônica principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. A extremidade mais próxima da ramificação é essa que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então a extremidade mais próxima da ramificação é essa. E eu vou numerar. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essa é a cadeia carbônica, a principal, com 12 átomos de carbono e o prefixo é dodec. Agora, identifique as ramificações. Aqui temos uma ramificação, CH3, CH2 é o etil. E aqui temos uma outra ramificação, e essa ramificação aqui é o metil CH3. Quando tem mais de um tipo de ramificação, o PAC sugere que se utilize a ordem alfabética para identificar esses grupos. Então, na verdade, eu vou contar o E do etil e o M do metil. Etil vem primeiro. Então, o próximo passo, identifique as posições das ramificações. Então, vai ser 4 etil, veja, 8 metil, e agora eu posso colocar tudo junto, eu indico a cadeia carbônica principal. É uma cadeia que tem 12 átomos de carbono. Se ela tem 12 átomos de carbono, na realidade, o prefixo é dodec. É alcano, cadeia saturada, infixo an e sufixo o. 4 etil, 8 metil, dodecano. Parece difícil a princípio, mas basta seguir os passos para a determinação do nome do alcano de cadeia ramificada. Escolha a cadeia carbônica principal, identifique as ramificações, numere a cadeia carbônica principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação, identifique as posições das ramificações e cite o nome da cadeia carbônica principal. Vamos mais um exemplo aqui. Veja que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Veja que é um alcano, a cadeia carbônica é aberta e saturada e ainda é ramificada. O primeiro passo é escolher a cadeia principal. No caso de um alcano, como não tem insaturação, a cadeia carbônica principal é aquela que contém maior número de átomos de carbono. E esse deve ser o seu maior cuidado. Vamos lá. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer 7, 8, dá na mesma. Se eu fizer 7, 8, dá na mesma. Eu acho que não é não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já aumentou, mas eu acho que ainda não é. Veja a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Com certeza é essa a cadeia carbônica principal. Agora eu vou identificar quais são as ramificações ligadas a essa cadeia carbônica principal. Veja, aqui eu tenho um CH3, metil. Aqui eu tenho um CH3, também é metil. Aqui eu tenho um terce, butil,
C ligado a 3CH3 é tercibutil. Colocar o nome aqui para facilitar. Aqui é metil, aqui é metil e aqui é o tercibutil. Tercibutil, e ainda tem esse radical CH2CH3 e ele se chama etil. Então, já identifiquei a cadeia carbônica principal e quais são as ramificações ligadas a ela. Agora é preciso numerar a cadeia a partir da extremidade, a cadeia carbônica principal, a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Se eu começar da direita para a esquerda, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A primeira ramificação aparece no carbono 5. Se eu numerar por lá, eu vou ter 1, 2, 3. A primeira ramificação aparece no carbono 3, portanto, a menor posição eu devo numerar a partir da extremidade, da esquerda para a direita. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Numerei a cadeia carbônica principal e agora eu identificarei quais são as posições das ramificações. Mais uma vez, devo seguir a ordem alfabética. Mas observe uma coisa, o tércio do tercibutil não entra na ordem alfabética. Você tem que analisar o B do butil. Então aqui eu vou analisar o M do metil, o E do etil, e o B do tercibutil. Como são dois grupos metil, eu vou falar dimetil, mas o di também não entra na ordem alfabética. Então, para o efeito da ordem alfabética, eu devo considerar o M do metil, o E do etil e o B do butil. Portanto, quem vem primeiro vai ser o quê? O tercibutil. Então, o nome vai ser 6 tercibutil ou terquibutil ou simplesmente T-butil, certo? Agora eu vou identificar o que? O etil. O etil, 7-etil, veja, 7-etil. E são dois grupos metil, na posição 3, na posição 5. Então eu digo 3, 5, dimetil. E agora eu já posso emendar indicando a cadeia carbônica principal. A gente viu que 11 carbonos, o prefixo é undec. É alcano saturado, o sufixo o infixo an e o sufixo que? O. 6 tercibutil, 7 etil, 3, 5 dimetil, decano é o nome desse alcano de cadeia carbônica ramificada. No próximo vídeo veremos como dar nomes a alquenos de cadeias carbônicas ramificadas.